Dia, a hora, oportunidade para poder chegar no ar. Bem-vindos, bem-vindas. Muita coisa boa dentro de pouco tempo. Nobres senhores, venha cá. Somar, multiplicar, acrescentar e agregar. Vamos agora. Deixe aí o seu like, seu joinha. Compartilha, comenta, levanta da poltrona, folgado. Diariamente e todos os dias estaremos publicando vídeos acerca dos seus direitos. Vamos aí comentar a Constituição Federal, exatamente, a Constituição explicada, comentada, a Constituição aí analisada do ponto de vista do Supremo Federal. É exatamente, nobres senhores, vamos aí agora ao seu direito à informação. Vamos à continuidade do artigo 4º da Constituição de 88. A República Federativa do Brasil reger-se-á nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Entretanto, gostaria de tecer algumas considerações sobre a Convenção da Haia e sua aplicação pelo Poder Judiciário brasileiro. A primeira observação a ser feita é de que estamos diante de um documento produzido no contexto de negociações multilaterais a que o país formalmente aderiu e ratificou. Tais documentos, que incluem os tratados e convenções e os acordos, pressupõem o cumprimento de boa-fé pelos estados signatários. É o que expressa o velho brocardo do Pacto Sul-Servana. A observância dessa prescrição é o que permite a coexistência e a cooperação entre nações soberanas cujos interesses nem sempre são coincidentes. Quem já ouviu já deve ter ouvido falar acerca do que os tratados e os acordos internacionais prevêem em seu próprio texto a possibilidade de retirada de umas partes das contratantes, se quando não mais lhe convenha permanecer integrada no sistema de reciprocidades ali estabelecido. É o que se chama de denúncia do tratado, matéria em que, de seus aspectos, ou da necessidade de integração de vontade entre o chefe de Estado e o Congresso Nacional. Está sob o efeito do Tribunal. Atualmente, a Convenção é o compromisso internacional do Estado brasileiro em plena vigência e sua observância se impõe. Mas, apesar dos esforços aí em esclarecer o conteúdo, o alcance desse texto, ainda não se faz claro para a maioria dos aplicadores do direito e operadores do direito o cerne da Convenção. O compromisso assumido pelos Estados membros nesse tratado multilateral foi o de estabelecer um regime internacional de cooperação, tanto administrativa por meio de autoridades centrais como judicial. É como se fosse uma bela lagosta. Está faltando aí o cerne para que tudo venha a ser devidamente exemplificado, não simplesmente em conteúdos teóricos. A Convenção estabelece regra processual de fixação de competência internacional em que nada colide com as normas brasileiras a esse respeito, previsto na LINC. Verificando que o menor foi retirado de sua residência habitual sem o consentimento dos genitores, os Estados partes definiram que as questões relativas à guarda serão resolvidas pela jurisdição de residência habitual do menor, antes da subtração, ou seja, sua jurisdição natural. O juiz do país da residência habitual da criança foi escolhido pelo Estado. Entretanto, nobres senhores, o Estado brasileiro, em razão do princípio da reciprocidade que informa o cumprimento dos tratados internacionais, este é o verdadeiro alcance das disposições da Convenção. A independência nacional
O artigo 1º da Constituição aceita como um dos fundamentos do Estado brasileiro a sua soberania, que significa o poder político supremo dentro do território. E no plano internacional, no tocante às relações da República Federativa do Brasil com outros estados soberanos, nos termos do artigo 4º, inciso 1 da Carta Magna. A soberania nacional no plano transnacional funda-se no princípio da independência nacional, efetivado pelo Presidente da República, consoante suas atribuições previstas no artigo 84, incisos 7º e 8º da Lei Maior. A soberania, dicotomizada em interna e externa, tem na primeira a exteriorização da vontade própria, do artigo 14 da República, da Carta Magna, através dos representantes do povo, no parlamento, no governo. Na segunda, a sua expressão no plano internacional por meio do Presidente da República. No campo da soberania relativamente à extradição, é assente que o ato da entrega do extraditado é exclusivo da competência indeclinável do Presidente da República, conforme consagrado na Constituição, nas leis, nos tratados e na própria decisão do egrégio Tribunal do STF. O descumprimento do tratado em tese gere uma lide entre Estados soberanos, cuja resolução não compete ao STF, que não exerce soberania internacional, para impor o que é a vontade da República Italiana ao chefe dos Estados, cogitando-se da mediação da Corte Internacional de Haia, nos termos do artigo 92 da Carta das Nações Unidas de 1945. Inciso 2. A prevalência dos direitos humanos. A anuência do extraditando ao pedido de sua entrega não desobriga o que o Estado requerer de instruir devidamente esse pedido, mas o assentimento do acusado com a extradição não dispensa o exame dos requisitos legais para o deferimento do pleito pelo STF. O STF, que participa do processo de extradição para velar pela observância do quê? Do princípio que a Constituição Federal chama de prevalência dos direitos humanos. No Estado, por exemplo, democrático, deve ser respeitado tanto as normas como os princípios. Já, por exemplo, a comunidade internacional, imbuída do propósito de consolidar e de valorizar o processo de afirmação histórica dos direitos fundamentais da pessoa humana, celebrou no âmbito do direito das gentes um pacto de alta significação ética jurídica destinado a conferir proteção real e efetiva àqueles que arbitrariamente perseguidos em razões de gênero, de orientação sexual, de ordem ética, cultural, confessional ou ideológica, buscam o estado de refúgio, acesso ao amparo que lhe é negado de modo abusivo, excludente em seu estado de origem. Na verdade, a celebração da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, a que o Brasil aderiu em 1952, resultou da necessidade de reafirmar o princípio que todas as pessoas, sem qualquer distinção, devem gozar dos direitos básicos reconhecidos nas Cartas das Nações Unidas e proclamadas na Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana. Esse Estatuto Internacional representou um notável esforço dos povos, das nações, na busca solidária de soluções consensuais destinadas a superar antagonismos históricos e neutralizar realidades opressivas que negam muitas vezes ao refugiado, vítima de preconceito, da discriminação, do arbítrio e da intolerância, o acesso a uma prerrogativa básica consistente no reconhecimento em seu favor dos direitos a ter direito. A Constituição Federal, ela zela pelo bem-estar de todos os refugiados e de outras finalidades para que possa evitar a discriminação, o preconceito. Depois da Segunda Guerra Mundial, as nações de vários estados sempre se reúnem em acordos, em convenções, para evitar o chamado de genocídio,
por determinadas classes ou grupos sociais em que vão prevaricar ou vão ditar regras conforme a tirania do poder de um órgão, de um sistema que vai perverter o juízo das pessoas, levando a cometer uma série de atrocidades. Atrocidades essas que vão levar a desencadear a morte em consequência de não atendimento de um governo que está sobre os ditados e normas que impõem à nação um fardo pesado, resultando que uma catástrofe de uma guerra. A essencialidade da cooperação internacional na repressão penal aos delitos comuns não exonera o que o Estado brasileiro, em particular o STF, de velar pelo respeito aos direitos fundamentais do súdito estrangeiro, venha sofrer em nosso país processo extradicional instaurado por iniciativa de qualquer Estado brasileiro. O fato de o estrangeiro ostentar a condição jurídica de ser extraditado não basta para reduzi-lo a estado de submissão incompatível com a essencial dignidade que lhe é inerente como pessoa humana e que lhe confere a titularidade de direitos fundamentais inalienáveis, dentre os quais avulta, por sua insuperável importância, a garantia desse processo. Em tema do direito extradicional, o STF não pode nem deve revelar indiferença diante de transgressões ao regime das garantias processuais fundamentais. É que o Estado brasileiro, que deve obediência irrestrita à própria Constituição, que lhe rege a vida institucional, assumindo nos termos desse mesmo estatuto político o gravíssimo dever de sempre conferir o que é a prevalência aos direitos humanos. Artigo 4º, inciso 2. Inciso 3. Autodeterminação dos povos. 4º, não intervenção. 5º, a igualdade entre os Estados. Entretanto, nobres senhores, a consulta da União Europeia no Brasil, diante da autorização para a importação de remoldados provenientes de Estados integrados ao Mercosul, limitados ao produto final, por exemplo, pneu e as carcaças, determinação do Tribunal ad hoc, a qual teve de submeter o Brasil em decorrência dos acordos firmados pelo Bloco Econômico, ausência de tratamento discriminatório nas relações comerciais firmadas pelo Brasil. A imunidade de jurisdição, execução fiscal movida pela União contra a República da Coreia, é da jurisprudência do Supremo Tribunal que, salvo renúncia absoluta à imunidade do Estado estrangeiro, a jurisdição executória, orientação mantida por maioria dos votos precedentes o mero procedimento citatório não produz qualquer efeito atentatório à soberania nacional ou à ordem pública. Apenas possibilita o conhecimento da ação que tramita perante a justiça alienígena e faculta o que é a apresentação de defesa. Não pode o STF avaliar o mérito dos elementos formadores da prova, inclusive a autoria e a materialidade dos delitos cometidos, ora em produção perante a autoridade judiciária dos países requerentes, tema afeto à sua soberania. A imunidade de jurisdição, reclamação trabalhista, litígio entre Estado estrangeiro e empregado brasileiro, evolução do tema na doutrina, na legislação comparada e na jurisprudência do STF, da imunidade jurisdicional absoluta à imunidade jurisdicional meramente relativa, o recurso extraordinário não conhecido. Os Estados estrangeiros não dispõem de imunidade de jurisdição perante o Poder Judiciário brasileiro nas causas de natureza trabalhista, pois essa prerrogativa de direito internacional público tem caráter meramente relativo. Os privilégios diplomáticos não podem ser invocados em processos trabalhistas para conestar o enriquecimento sem causa dos Estados brasileiros em inaceitável detrimento de trabalhadores
residentes em território brasileiro sob pena de essa prática consagrar, censurar o desvio ético-jurídico, incompatível com o princípio da boa-fé e inconciliável com os grandes postulados do direito internacional. O privilégio resultante da imunidade de execução não inibe a justiça brasileira de exercer jurisdição nos processos de conhecimento e de execução de conhecimentos relacionado aos estados estrangeiros. Inciso 6º, defesa à paz. Entretanto, nobres senhores, no inciso 7º, a solução pacífica relacionada às nações. Entretanto, de antemão, podemos afirmar que diante de todas essas circunstâncias, em que percebemos uma análise reflexiva relacionada à Constituição brasileira, temos de antemão oportunidade de entendermos uma parte acerca da Constituição da República Federativa do Brasil e zelarmos pelo esse altruísmo de nossa cooperação relacionado ao repúdio ao terrorismo, um compromisso ético-jurídico assumido pelo Brasil, quer em face de sua própria Constituição, quer perante a comunidade internacional. Os atos delituosos de natureza terrorista, considerado que os parâmetros consagrados pela vigente Constituição não se submete à noção de criminalidade política, pois a lei fundamental proclamou o repúdio ao terrorismo como um dos princípios essenciais que devem reger o Estado brasileiro em suas relações internacionais. Artigo 4º, inciso 8º. Além de ser qualificado o terrorismo para efeito de repressão interna como crime equiparável aos delitos hediondos, o que expõe sobre tal perspectiva a tratamento jurídico impregnado de máximo rigor, tornando inafiançável e insuscetível de clemência soberana do Estado e reduzindo ainda a dimensão ordinária dos crimes meramente comuns. A Constituição presente tais vetores interpretativos não autoriza que se outorgue às práticas delituosas de caráter terrorista o mesmo tratamento benigno dispensado ao autor de crimes políticos ou de opinião, impedindo que, desse modo que se venha a estabelecer em torno do terrorista um inadmissível círculo de proteção que faça imune ao poder extradicional do Estado brasileiro, notadamente se tiver em consideração relevantíssima circunstância de que a Assembleia Nacional Constituinte formulou um claro e inequívoco juízo de desvalor em relação a quaisquer atos delituosos revestidos de uma índole terrorista. A esse não reconhece a dignidade de que muitas vezes se acha impregnada a prática de criminalidade política. Entretanto, no inciso 10, a concessão de asilo político. Essa questão de sobrevivência de asilo político, esta existência, essa validez e eficácia de ato administrativo que conceda refúgio ao que é o extraditando, é matéria preliminar inerente à cognição do mérito do processo de extradição, como tal deve ser conhecida de ofício ou mediante provocação do interesse jurídico na causa. Já comentei aqui anteriormente que o Brasil não extradita ninguém para morrer em pena de morte em outro país, como o caso da Indonésia, em que foi pedido clemências a brasileiros, supostamente, ou que eram investigados como traficantes, como envolvimento em tráfico de droga, e não puderam assim mesmo reverter aí o processo para que não fosse levado à pena de morte. Mas o Brasil não extradita ninguém. Mas caso em outro país, de repente não
não vêm acatar o modelo, mesmo acordados em pacto, vão insurgir aí, eu diria, nenhum processo que vai ferir o acordo ou a convenção, ou que não poderá mais constar ou está apto a incluir nesse acordo, nessa convenção. É uma quebra de contrato. Essa eventual nulidade absoluta do ato administrativo que concede refúgio ao extraditando deve ser pronunciada mediante a provocação ou de ofício no processo de extradição. Por exemplo, não configura crime político para fim de obstar o acolhimento de pedido de extradição homicídio praticado por membro de organização revolucionária clandestina em plena normalidade institucional de Estado democrático de direito, sem nenhum propósito político imediato ou conotação de reação legítima ao regime opressivo. Não caracteriza a hipótese legal de concessão de refúgio consistente em fundado receio de perseguição política, o pedido de extradição para regular o que? Execução de sentenças definitivas de condenação por crimes comuns, proferidas com observação do devido processo legal, quando não há prova de nenhum fato capaz de justificar receio atual de desrespeito às garantias constitucionais do condenado. Extradição, por exemplo, da Colômbia, crimes relacionados à participação do extraditando, então sacerdote da Igreja Católica, em ação militar das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, questão de ordem, reconhecimento do status de refugiado do extraditando por decisão do Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, a pertinência temática entre a motivação do referimento, do deferimento do refúgio, o objeto do pedido de extradição, conforme a aplicação da Lei 9.474 de 97, no seu artigo 33, Estatuto do Refugiado, cuja constitucionalidade é reconhecida. Entretanto, não há incompatibilidade absoluta entre o Instituto de Asilo Político e de extradição passiva, na exata medida em que o STF não está vinculado ao juízo formulado pelo Poder Executivo na concessão administrativa daquele benefício regido pelo direito dos agentes. Disso decorre que a condição jurídica de asilado político não suprime só por si a possibilidade do Estado brasileiro conceder presentes e satisfeito o que as condições constitucionais e legais que autorizem a extradição que lhe seja sido requerida. O estrangeiro asilado no Brasil só não será passível de extradição quando o fato ensejador do pedido assumir qualificação de crime político ou de opinião ou circunstâncias subjacentes à ação do Estado requerente demonstrarem a configuração de inaceitável extradição política disfarçada. E no parágrafo único, a República Federativa do Brasil buscará o quê? A integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando o quê? A formação de uma comunidade latino-americana de nações. Sobre a egíde desse modelo constitucional brasileiro, mesmo cuidando de tratados de integração, ainda subsistem os clássicos mecanismos institucionais de recepção das convenções internacionais em geral, não bastando para afastá-la o que é a existência de norma inscrita no artigo 4, parágrafo único da Constituição, que possui conteúdo meramente programático e cujo sentido não torna dispensável a atuação dos instrumentos constitucionais de transposição para a ordem jurídica doméstica dos acordos, protocolos e convenções celebrados pelo Brasil no âmbito do Mercosul. Dos direitos e garantias, dos direitos e deveres individuais e coletivos no artigo 5º. Essa expressão desse artigo, eu diria aos nobres senhores, é muito comum vermos e percebermos ecoar e bradar aos quatro ventos este artigo.
Artigo 5º da Constituição, a nossa mãezinha constitucional. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a quem? Aos brasileiros, e quem mais? Aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do que? Primeiro, o direito à vida. Segundo, a liberdade. Terceiro, a igualdade. Quarto, a segurança. Quinto, temos aí a segurança e a propriedade. Nobres senhores, doravante, não cabe aqui ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento dos servidores públicos sobre o fundamento de isonomia. Ninguém aumenta o seu próprio salário, eu diria também, conforme a súmula vinculante 37. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para os praças prestadores do serviço militar inicial. A súmula vinculante 6. A remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. A vedação expressa em edital, constitucionalidade, violação ao princípio da isonomia, não ocorrência, postulado do qual não decorre de plano e a possibilidade de realização, é de segunda chamada em etapa de concurso público, em virtude de situações pessoais do candidato. Por exemplo, uma cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. A inexistência de direito constitucional, a remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, a segurança jurídica, a validade das provas de segunda chamada, realizada até a data da conclusão do julgamento. É inconstitucional a atribuição supervalorizada dos pontos na prova de títulos em concurso público para cargo de notário pelo exercício anterior de atividade cartorária, em detrimento de outras atividades jurídicas. O princípio constitucional da isonomia, ele é atingido frontalmente. Por exemplo, o programa de Universidade para Todos. Quem já ouviu essa expressão, Universidade para Todos? O ProUni, as ações afirmativas do Estado, por exemplo, no cumprimento do princípio constitucional da isonomia, a educação, notadamente a escolar ou formal, é direito social que todos devem alcançar. Por isso mesmo, o dever do Estado e uma de suas políticas públicas é a primeira prioridade, conforme reza a Lei 11.096 de 2005. Entre essas, a universidade, além do ProUni, temos também o SISU, que também são formalidades de ingresso para a universidade. Temos o FIES. Temos outras situações em que a instituição tem financiamentos alternativos para que o cidadão possa ingressar e possa exercer a sua cidadania de acordo com os princípios da educação escolar. Por exemplo, se não laborou no campo material reservado a esta lei complementar, tratou tão somente de erigir um critério objetivo de contabilidade compensatória da aplicação financeira em gratuidade por parte das instituições educacionais. O critério que, se atendido, possibilita o gozo integral da isenção quanto aos impostos e contribuições mencionados no artigo 8º do texto impugnado.
Não há outro modo de concretizar o valor constitucional da igualdade senão pelo decidido combate aos fatores reais de desigualdade. O desvalor da desigualdade a proceder e justificar a imposição do valor da igualdade. A imperiosa luta contra as relações desigualitárias muito raro se dá pela via de dissenso ou de rebaixamento puro e simples, dos sujeitos favorecidos. Geralmente se verifica pela ascensão das pessoas até então sobre a hegemonia, eu diria, de outras, que para tal viagem, nessa posição vertical são compensadas com esse ou aquele fator de supremacia formal. O típico da lei é fazer distinções, diferenciações, desigualações e fazer desigualações para contrabater essas desigualações. A lei que vai tratar dessa norma perturbadora da harmonia e do equilíbrio social, e impor uma desigualação compensatória. A lei como instrumento de reequilíbrio social. Toda axiologia constitucional é tutelar de segmentos sociais brasileiros. Entretanto, nobres senhores, diante as inclusões, temos na universidade o negro, o pardo, o branco, o mulato, o índio e sérias outras de pessoas que fazem parte desse arcabouço jurídico para o ingresso na universidade.